Olá, boa noite. Hoje é dia 15 de abril de 2025. Bem-vindos ao Jornal de Maricá, que está começando. Para se manter bem informados, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. E agora, vamos aos destaques do dia. Presidente Lula inaugura novo campus da Universidade Federal Fluminense em Campos. Bailarinos de Maricá participam de seleção para participar de festival em Nova York. E ainda nesta edição, cuidado com as fake news. A disseminação de notícias falsas é o tema do nosso quadro Maricá Pergunta. É agora, no Jornal de Maricá, edição da noite. A gente começa o jornal de hoje falando de um dos problemas mais sérios da atualidade em todo o mundo. Estamos falando das fake news, que é a disseminação de notícias falsas, principalmente através das redes sociais. Um fenômeno que provoca desinformação e insegurança e que já teve como consequência até mesmo casos de violência. No nosso quadro Maricá Pergunta de hoje, vamos falar de fake news. O povo pergunta e o especialista responde. O resultado você confere agora. Eu gostaria de saber o que caracteriza fake news. A gente pode entender como fake news ou desinformação, que é a palavra que a gente usa hoje mais corretamente, como qualquer tipo de informação falsa, imprecisa, exagerada ou tirada de contexto, que é levada a público com ou sem a intenção de enganar. Isso é importante porque, às vezes, alguém não sabe que aquilo é um conteúdo falso e repassa, mas, de todo modo, ele é caracterizado como desinformação também. Mas existem algumas desinformações, alguns conteúdos falsos que são mais graves do que outros. Claro, há diferenças, né? E aí é importante a gente entender que as desinformações mais danosas, mais perigosas, elas combinam, né, algumas características, tem algumas dessas ou todas em conjunto. Então, são desinformações que são construídas para enganar, que deliberadamente são feitas com o objetivo de enganar as outras pessoas. Que são desinformações com objetivos financeiros ou políticos e que às vezes têm o objetivo de causar conflitos sociais, políticos ou econômicos e afetam muitas vezes os grupos mais vulneráveis. E também são desinformações cujos autores se escondem. Eles buscam o anonimato para tentar permanecer protegidos de quaisquer consequências. Eu queria saber como identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Para identificar uma notícia falsa, uma desinformação ou uma fake news, como a gente se acostumou a chamar, é preciso ter atenção ao conteúdo, né, que está chegando para você. Então, observar, por exemplo, se aquele conteúdo ele está publicado nos portais de circulação nacional, ou mesmo nos portais da sua cidade, ou é um conteúdo que chegou para você de modo surpreendente no celular, que está apenas num site e você não sabe de onde vem. Então, buscar sempre qual a origem daquela desinformação, né? Esse é um ponto. Muitas vezes a desinformação, ela chega para você com coisas mal construídas. Então, muitas vezes, conteúdos que usam a inteligência artificial, eles apresentam pessoas com traços diferentes, uma mão grande demais, pequena demais, como se a pessoa tivesse sido montada fora da dimensão correta, porque justamente é uma imagem produzida por inteligência artificial. Então, os móveis, às vezes, estão em tamanhos distintos atrás da pessoa, há um descompasso, a roupa, um pedaço da imagem ela é de um jeito e depois ela muda e fica de outro. Então, essa é uma característica que ajuda a identificar conteúdos de desinformação. Quais os cuidados que eu devo ter antes de compartilhar uma informação? Antes de compartilhar qualquer conteúdo, para não cair em desinformação, é importante sempre verificar a origem daquele conteúdo, a fonte daquela informação, de onde ele vem. Verificar, por exemplo, se ele está publicado em outros sites noticiosos, verificar se outras pessoas o estão compartilhando, verificar
quais são as pessoas citadas ali, verificar se aquele conteúdo já apareceu de modo similar em outros portais, para que você justamente não seja usado, não seja um inocente útil na mão de grupos que deliberadamente produzem desinformação para enganar. Então é muito importante ter atenção a isso. O que eu devo fazer ao perceber uma notícia falsa? Se você não prestou muita atenção, ou se você foi enganado e acabou compartilhando a notícia falsa, vale a pena, ao certificar de que ela é falsa, avisar as pessoas para quem você repassou aquele conteúdo, para que elas não continuem essa corrente enganosa. Então é muito importante. É bom verificar sempre também se aquele conteúdo falso pedir algum dinheiro, exigir alguma ação da pessoa, exigia dados, né, CPF, dados sensíveis, algum tipo de endereço. Por quê? Isso é uma característica de golpe, são conteúdos que estão ali para pegar dados e muitas vezes com o objetivo de se apropriar desses dados e dar golpes nas pessoas. Como identificar fontes de informações confiáveis na internet? Para verificar a veracidade de um conteúdo, às vezes é difícil para o cidadão comum, para esse usuário comum. A gente já aconselhou aqui que ele veja se ele saiu em outros portais de notícias, quem o está compartilhando. E é importante também conhecer o trabalho das agências de verificação, as agências de checagem de conteúdos. A gente pode destacar no Brasil, por exemplo, as duas mais antigas, Aos Fatos e a Agência Lupa, que são portais especializados e que realizam profissionalmente o trabalho de verificação de conteúdos, para saber se aquele determinado conteúdo é verdadeiro ou falso. Se de fato foi vendida aquela cafeteira mágica por um preço baixíssimo, se de fato está havendo uma venda de celulares por R$ 1,99. Então é importante acompanhar o trabalho dessas agências, porque elas fazem esse trabalho profissionalmente, verificam se o conteúdo é verdadeiro ou falso e publicam nos sites, né, e informam com muita precisão se o conteúdo é falso ou não. E há também algumas ferramentas mais associadas às próprias empresas que hoje produzem a tecnologia da inteligência artificial, criaram também ferramentas para verificar se um determinado conteúdo tem ou não o uso de inteligência artificial, se ele foi ou não produzido por inteligência artificial. E vale o alerta, se você vai usar um conteúdo que utilizou inteligência artificial, verifique, primeiro, é importante que você avise para as pessoas, para o público, olha, esse conteúdo usou algum tipo de inteligência artificial para evitar enganos. A Prefeitura de Maricá, o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, participou de uma reunião para alinhar os detalhes sobre os grandes projetos que serão lançados no dia do aniversário da cidade, que é comemorado no dia 26 de maio. Durante o encontro, o prefeito comentou sobre a construção de novos postos de saúde nos 4 distritos e também sobre investimento em projetos estruturais na educação com a construção e ampliação de escolas. Na reunião, Quaquá também falou sobre mobilidade urbana e a ideia de construir estações de VLT, veículos leves sobre trilhos, na cidade, buscando melhorar o tráfego. O prefeito destacou ainda que os cortes e audições em programas sociais têm por objetivo a economia de recursos para que os novos projetos de desenvolvimento estrutural do município possam ser custeados. A Secretaria de Saúde iniciou nesta segunda-feira a vacinação contra a gripe para pessoas da terceira idade, nos núcleos da Casa do Idoso espalhadas pelo município. A iniciativa tem como objetivo vacinar o maior número de idosos possível, já que se trata de uma faixa etária onde se tem uma diminuição do sistema imune. Para quem ainda não conseguiu se vacinar, a imunização está disponível de segunda a sexta-feira em todas as unidades de saúde da família da cidade. Atualmente, a vacina está sendo aplicada em idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, imunocomprometidos, pessoas com comorbidades ou deficiências e povos indígenas. Para se vacinar, basta ir até uma unidade com um documento com foto
a caderneta de vacinação, caso tenha, e um documento que comprove a inclusão em algum dos grupos prioritários, que são o público-alvo da campanha de vacinação. Quer se manter bem informado? É só se inscrever nos nossos canais e ativar as notificações. Chegou a hora daquela pausa para o intervalo. O Jornal de Maricá retorna em 30 segundos com muito mais informações para você. Até já. Alô? Eu quero denunciar um caso de violência. Mesmo em silêncio, você ainda pode denunciar. Basta clicar. Conheça a nova ferramenta da Prefeitura de Maricá para ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher. Com ela protegida, vítimas ou testemunhas podem denunciar violência doméstica e extrafamiliar, acompanhar o status das denúncias e conectar-se com órgãos de segurança. Faça parte dessa rede de proteção. Denuncie. Ela protegida. Conectados para proteger as mulheres. Nesta segunda-feira foi celebrado o Dia Mundial do Café. E o prefeito Washington Quaquá aproveitou a data para anunciar uma novidade para Maricá. De acordo com Quaquá, uma fábrica de café será construída na cidade, que vai oferecer produtos de qualidade e com alto valor agregado, inclusive em cápsulas. Confira o vídeo publicado nas redes sociais. Cafezinho aí. Cafezinho escamas. Tu plantou muito tempo café aqui, né? Eu vim para essa região para reimplantar o café aqui na Fazenda Cataguá, há 40 anos atrás. Cultivamos café aqui durante 20 anos. Conseguimos fazer bebida dura para exportação. Você sabe que nós estamos lá em Maricá, vamos montar uma fábrica lá para torrefação, para beneficiamento de café. Nossa ideia é fazer cápsula, inclusive máquina para expresso. Trazer a tecnologia da China, construir máquina de expresso lá em Maricá, porque 5% do dinheiro do café fica com o produtor. O restante vai para a Nestlé, vai para as multinacionais, para a Itália, para a Alemanha, para a Suíça. Então nós queremos fazer isso em Maricá, no Brasil. E a gente quer apoiar o café em toda a região, inclusive na região da Serra. E acho que a ideia é que a Cataguá volte a fazer um café de excelente qualidade, uma arábica, como você mesmo já fez. Uma arábica no sombreamento, acho que isso aí é o futuro, agregar valor ao agro brasileiro, né? Estamos juntos aqui, com o conhecimento que eu já adquiri. Café brasileiro. Para abrir um novo negócio e fazer tudo dar certo, é preciso ter muita dedicação. Mas e se você abrir uma loja durante um evento assustador, como foi a pandemia de Covid-19? Bom, aí o nível de dificuldade pode chegar bem perto do impossível. Por incrível que pareça, é exatamente assim que começa a história de sucesso de Tânia Quaresma, uma das sócias do ABC da Construção, daqui de Maricá. Ela deu uma entrevista muito inspiradora na revista Maricá, o nosso programa de domingo. Essa entrevista vale a pena rever. Então já começa falando pra gente como é que surgiu o sonho, a idealização dessa loja. É uma franquia, né? Isso, a ABC da Construção é uma franquia, né? Ela tem 67 anos no mercado e surgiu assim de um amigo que indicou e nós começamos a pesquisar. Nós tínhamos perdido nossos pais, eu e minha irmã, nós somos sócias, né? Eu tenho uma sócia, minha irmã. E aí a gente mandou uma ficha, assim, despretensiosamente, né? E fomos aprovadas. Aí levamos um susto, porque a minha irmã morava em Campo Grande, teve que vir para cá. Pra gente, nós vendemos um imóvel do meu pai, né? Dos meus pais. Toda a logística Mudamos toda a logística. Eu, sim, já era daqui de Maricá, né? Há muitos anos. E abrimos, né? E abrimos em plena pandemia, Paulo. Que desafio. Foi realmente um desafio. Foi uma loucura. Mas foi assim, deu um ânimo pra gente, porque todo mundo na pandemia estava pensando em casa, né? Sim. Olhar para casa, né? Tendo aquele cuidado. Nós conseguimos. Isso. Nós conseguimos pela internet, não estávamos vindo direto na loja, mas a gente conseguiu ainda alguns clientes, né? E foi maravilhoso. Deu pra gente começar com o pé direito, apesar de toda essa catástrofe, né? E como funciona? É uma franquia? Como é que funciona? Qual é o processo de uma franquia? Isso. A franquia, ela não tem um estoque, né? Eu não tenho estoque aqui. Isso também foi um dos motivos que a gente quis, né, fazer. A gente trabalha com o sonho das pessoas. Nós temos essa vitrine toda, né? E muito mais coisas que não estão aqui, que a gente tem um mostruário absurdo.
muitos produtos. E a gente não tem o estoque aqui. Então, isso também é um diferencial, né? Todo o estoque, tudo é feito, tudo é acondicionado pela ABC, né? Que é de Juiz de Fora e tudo mais. A ABC tem 400 lojas já. É justamente essa a pergunta. Qual é o grande diferencial da ABC em relação às outras lojas de Maricá? Não, então, a ABC, ela não é só uma loja que vende o revestimento, ela trabalha, como eu te falei, com o sonho, né? E com o profissional também da área de arquitetura. Nós temos uma plataforma que a gente cadastra os profissionais de área de obras e tudo. Então, a gente tem um tratamento diferenciado. Nós temos um arquiteto na loja que dá também um suporte. A gente faz medição em obra, a gente vai na obra do cliente, mais que a venda do produto. Tânia, e quais são os serviços e os produtos mais procurados pelos seus clientes? Como eu te falei, a gente auxilia muito as pessoas. Aqui em Maricá, vem muitos clientes aqui que ficam muita dúvida, né? Qual revestimento usar para aquele ambiente. Então, isso, assim, inúmeras vezes, nós damos um suporte absurdo. E o cliente sempre sai muito satisfeito com isso, porque é muito ruim você estar, né, realizando um sonho e não saber se aquele revestimento vai ficar bom e tudo. E a maioria não tem arquiteto. Então, a gente dá esse suporte todo para o cliente, né? Isso é sensacional. E a procura, nós temos, né, os porcelanatos, a gente tem um preço muito legal. Então, a gente consegue também que as pessoas saiam do cerâmico e comece a ter um produto de mais qualidade, apesar dos cerâmicos serem tops, né? E agora, cada vez mais, as coisas vão... Eu vim agora da Revestir e, assim, estão maravilhosos também. Mas você colocar um porcelanato na sua casa também tem todo um diferencial, né? Tânia, como é a relação da loja com os moradores de Maricá? Você sente que a ABC ela tem uma relação com a comunidade? Temos sim. Assim que nós entramos aqui, né, nós colocamos o cartão Mumbuca, né, que foi bem aceito aqui na loja, e nós colocamos, a gente faz uma mídia muito forte, dizendo para eles que todos têm condição de comprar na loja, apesar de ser uma loja imponente, porque é uma franquia, você tem que seguir as regras, né? Então, as pessoas no início achavam que não poderiam realizar o sonho aqui, e nós mostramos isso, e a gente tem uma relação muito boa, até porque o cliente que entra aqui vira amigo, e independente de comprar, ele vai ter o mesmo atendimento. Assim, a gente gosta muito do público de Maricá, e estamos muito satisfeitos com isso. Maravilha. E a gente percebe que é um ambiente bem acolhedor, bem organizado, né? O que vocês fazem para manter e fidelizar o cliente? Não, então, o atendimento tem que ser de primeira, né? Isso é uma exigência. Assim que a pessoa chega, a gente já quer que a pessoa tome um cafezinho, se sinta em casa. E o povo de Maricá é muito isso, né? Ele gosta desse contato. E nós também, eu, a minha sócia, que é a minha irmã, né? E nós temos aqui, a maioria são mulheres também, né? Os funcionários. Temos uma equipe muito bacana, que a gente está sempre treinando, sempre falando a importância de dar um bom atendimento, né, ao cliente. Me mostra agora um pouco mais da loja e um local que a gente pode continuar então a entrevista. Com certeza. Tânia, agora que conhecemos um pouco da sua loja, a gente quer saber de você. Como começou a sua trajetória como mulher empreendedora? Isso, eu trabalhava numa multinacional no centro do Rio e vim morar em Itaipuaçu, né? E você imagina a loucura que era, né? Aí estava casada, eu e meu marido morando aqui em Itaipuaçu, trabalhando lá no centro do Rio. Aí resolvi engravidar, como é que vai ser sem apoio de ninguém aqui? Aí pensamos no primeiro empreendimento. Saí da empresa e abri a primeira loja de lingerie lá em Itaipuaçu. E assim, para poder engravidar, para estar mais perto da minha filha, para poder estar, né, dando um apoio. Aí começou tudo aí, com uma loja de lingerie que foi um sucesso lá em Itaipuaçu. E eu gosto muito de ter essa relação com mulheres, né, e era muito bacana. E foi muito bacana, a gente ficou uns 5 anos lá. Aí depois eu tive que cuidar de mãe, umas coisas, não estava mais empreendendo. Aí voltei para o corporativo, aí voltei a trabalhar e tal. Aí, quando você empreende uma vez, aquilo fica no teu sangue. Né?
Exatamente. E você começou a empreender e também tinha o desejo de ser mãe, né? Então, você conciliar o profissional o com a desejo já maternidade. estava chegando lá naquela idade, né? Que você tinha que ter o neném antes que não desse mais, né? E foi maravilhoso estar perto da minha filha, né? Podendo criar aqui em Maricá, né? Foi muito bom isso pra gente. Você me contou lá embaixo que aqui você começou no período da pandemia. Sim. Quais foram os primeiros desafios e como você superou esses desafios? O primeiro desafio grande foi ter que trabalhar com a internet, né? E agora, como é que eu vou vender o meu revestimento? Um sonho tão esperado nesse momento, a gente tendo que ressignificar tudo, né? E foi isso, né? E um grande aprendizado, porque aí você tinha que estar fazendo, se reciclando, vendo um monte de coisas, né? E tendo que se virar nos 30, porque você tinha aluguel, tinha muita coisa para fazer. Mas aos poucos as coisas foram acontecendo, né? E deu tudo certo, graças a Deus. E como foi o início do seu investimento? Você precisou fazer algum financiamento? E que dica você daria para um empreendedor que está aí começando? No início eu tive a venda da casa dos meus pais, né? Então eu investi tudo aqui. Graças a Deus coube no início, deu tudo certo. Foi seu capital inicial, né? Isso. Mas depois eu tive que ter um gás. E o município me ajudou, que eu consegui pegar o fomento, que é um benefício que teve aqui no município, né? Porque para a gente ter um capital de giro, né, e tal. E o conselho que eu dou a toda empreendedora, né, todo mundo que quer começar, comece sim, né? Faça pesquisa, né? Não abra simplesmente a sua empresa, né? Você tem que pesquisar dentro do que você quer, né? Se no município é onde você está querendo investir, se cabe mais você, né? E não tenha vergonha de pedir ajuda, de fazer seus cursos, Você não sabe tudo, né? Você tem que ter sim uma rede de apoio, né? E tá sempre se reciclando. Isso eu acho que vale a pena sim empreender. Tânia, em que momento você percebeu que a ABC da construção se tornou forte na cidade? Assim, teve um momento da virada de chave que seu negócio se consolidou na cidade? Teve sim, teve um momento que quando eu participava, né, que eu participo muito dos eventos, né, e as pessoas já conhecem muito a ABC, né, e já procuram, e hoje, fiz 4 anos, né, um indica para o outro, já tem aquela relação muito bacana, né? Eu vim porque eu te vi em algum lugar, eu vi o seu vídeo porque eu também tenho que fazer, né? A rede social é muito importante e é bem bacana, a gente já tem indicações dos clientes, né? O nosso nome já está nos condomínios e tudo, e tem sido muito bacana isso. Esse boca a boca é muito bom, né? Muito. Tânia, o mercado da construção, ele tem muitas mudanças e desafios, né? Como é que você se atualiza? Você participa de congressos, de encontros do setor? Como é essa sua atualização, até para se manter o seu diferencial na cidade? Sim, participo de todos os eventos, né, que tem no município e fora também. Acabei de vir de São Paulo essa semana, que teve a feira, né, a Revestir, que é uma feira incrível, que vem todos os lançamentos do ano, tudo. A própria ABC, ela tem uma plataforma que a gente se atualiza, que tem cursos, que a gente vive fazendo, e o meu relacionamento aqui com o pessoal de Maricá é sempre muito grande, né? E eu participo muito de tudo que tem aqui. E ano retrasado, nós fizemos a primeira feira da construção aqui, fizemos na raça, né? E a gente pretende fazer esse ano ainda a feira da construção novamente aqui em Maricá. É um evento então que vai ser regular? Evento, exatamente. A gente está pretendendo que seja assim. A entrevista completa você pode assistir no nosso canal do YouTube. Dá uma olhada lá, inscreva-se. Tem muito conteúdo útil para você que quer saber mais sobre a nossa querida Maricá. A cidade de Maricá vai sediar a 24ª edição do Congresso da Rede Mundial da Renda Básica, nos dias 25 e 26 de agosto, na Universidade de Vassouras. O evento terá debates sobre políticas de renda básica, economia solidária e proteção social. A experiência brasileira será destacada como referência mundial na implementação dessas políticas. Em 24 edições, essa é apenas a segunda vez na história em que o evento ocorre na América Latina.
A primeira vez havia sido em São Paulo, no ano de 2010. A Prefeitura de Maricá abriu as inscrições para um curso gratuito de nanotecnologia para projetos científicos. A oportunidade é destinada para professores que possuem mestrado ou doutorado, principalmente em áreas relacionadas ao tema do curso. Ao todo, são 20 vagas disponíveis. Os interessados podem se inscrever até o dia 5 de maio no site encurtador.com.br/CPEJT. O curso vai começar no dia 14 de maio e vai ocorrer de forma online. O critério de seleção será por meio de análise do currículo Lattes. A Codemar, a Companhia de Desenvolvimento de Maricá, abriu as inscrições para a primeira edição do Maricá Game Jam 2025, uma competição com o objetivo de fomentar o setor de games da região. O evento vai acontecer entre os dias 10 de maio e 12 de junho e terá como tema as aventuras de Mumbuquinha 2.0. Os desenvolvedores, designers e entusiastas de todas as idades e níveis de habilidade que criarem suas próprias versões do jogo, que brinca com uma das políticas públicas da cidade, vão concorrer a uma premiação de até R$30 mil. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de maio, através do site maricagamesjam.codemar-sa.com.br. O Maricá Games Jam 2025 contará com etapas presenciais e online, tendo como sede o Galpão Tecnológico Origem, em Maricá. Os participantes poderão se inscrever individualmente ou formando equipes de 3 a 5 integrantes. Inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. Estamos esperando a sua visita no YouTube e no Instagram também. Quer mais notícias de Maricá? Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Até já! Todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Toda pessoa tem direito à educação. Toda pessoa tem direito à saúde e bem-estar. Toda pessoa tem direito à segurança social. Toda pessoa tem direito à felicidade. Maricá, 210 anos. Cidade para ser feliz. O presidente Lula inaugurou na tarde desta segunda-feira o novo campus da Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Na cerimônia, além do presidente Lula, estiveram presentes várias autoridades, entre elas o ministro da Educação, Camilo Santana. O novo campus da UF, que fica no centro da cidade de Campos, recebeu investimentos de mais de 72 milhões de reais do governo federal. O presidente Lula fez um balanço, afirmando que quando tomou posse em 2003, o Brasil tinha 140 instituições superiores de ensino. Ele promete entregar mais 782 institutos federais de ensino no Brasil, até o último dia de seu mandato. Eu não poderia dizer outra coisa senão que a sala de aula do ensino fundamental, do ensino médio, do instituto e da universidade não deixa de ser uma sala de sonhos. É ali que a gente sonha em aprender, é ali que a gente sonha em melhorar a vida da nossa família, é ali que a gente sonha em arrumar um emprego melhor, por esse emprego ganhar um salário melhor. Por exemplo, essa companheira aqui está no seu último ano, sabe que ela está fazendo ciência social. E eu perguntei para ela, você já está trabalhando? Ela falou, não, eu tenho o sonho de arrumar um emprego. E eu quero ver se eu compartilho com o teu sonho, para ver se você tem a oportunidade de ter um emprego. Porque senão as pessoas estudam, se formam e depois não tem emprego, as pessoas começam a desanimar. E nós precisamos criar condições para que as pessoas possam ter um emprego,
pelo estudo que eles fizeram, ganhar um pouco melhor e cuidar da sua família. É esse o meu sonho. E eu digo sempre que toda a minha obsessão pela educação... A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta segunda-feira o pedido para registro definitivo da vacina contra a chikungunya, resultado da parceria entre o Instituto Butantan e a empresa farmacêutica Valneva. Com a medida, o imunizante já pode ser aplicado no Brasil para um público-alvo acima dos 18 anos de idade. A vacina foi avaliada nos Estados Unidos em 4.000 voluntários de 18 a 65 anos de idade, sendo que 98,9% dos participantes dos testes produziram anticorpos, com bons resultados por pelo menos 6 meses. Os resultados foram publicados na revista científica Lancet em junho de 2023. O imunizante contra a chikungunya já recebeu aprovação da FDA, a Food and Drugs Administration, agência reguladora dos Estados Unidos, e da European Medicines Agency, da União Europeia. Esta é a primeira vacina autorizada contra a doença. A chikungunya é uma doença viral transmitida através da picada de mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus infectados. A doença já matou mais de 900 pessoas desde quando chegou ao país, há cerca de 10 anos. Milhares de pessoas já foram infectadas pela doença, que provoca dores incapacitantes aos pacientes durante meses. Nesta terça-feira, uma grande operação policial em 7 estados foi mobilizada para combater crimes praticados na internet contra crianças e adolescentes. A lista inclui crimes de ódio, pornografia infantil e tentativa de homicídio, entre outros. A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. 2 adultos foram presos e 7 menores de idade foram apreendidos. Cerca de 100 agentes foram mobilizados para a Operação Adolescência Segura, em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul. A polícia cumpriu mandados contra 9 pessoas acusadas de integrar a facção criminosa especializada em crimes pela internet. O grupo é acusado por crimes gravíssimos. As principais vítimas são crianças e adolescentes, aliciadas e manipuladas em ambiente online. A investigação começou em fevereiro, quando um menor de idade jogou 2 coquetéis Molotov contra uma pessoa em situação de rua e transmitiu a tortura ao vivo pelas redes sociais. Um dos acusados de serem mandantes de crimes cometidos pela internet é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tem apenas 14 anos de idade, mas não foi apreendido. O Dominante Futebol Clube venceu o Esporte Mais Educação pelo placar de 2-1 e se tornou o grande campeão da Taça Cidade Maricá de 2025 na categoria Sub-17. A disputa aconteceu no sábado, no campo do Complexo Esportivo de Bananal. Além do título, o goleiro do Dominante, Cauã da Silva, foi eleito melhor goleiro da competição. Já o treinador Douglas Henrique também venceu o prêmio de melhor técnico do torneio. Ainda pelo Dominante, Miguel Maia e João Gabriel foram consagrados como artilheiros da competição. Depois do adiamento por conta da chuva na semana passada, a primeira rodada da categoria principal da Taça Cidade foi concluída neste domingo, com jogos em 3 diferentes campos de Maricá. No campo do Verdão, em Inoã, o Real Maré venceu o Rubro pelo placar de 2-0. No mesmo local, o Taquaral bateu o Dínamo nos pênaltis. No tempo normal, o jogo terminou em 0-0. No campo do Ponta Negra, na região litorânea da cidade, o Figueirense derrotou o Joga Junto por 3-2.
Já o time da casa acabou eliminado nos pênaltis para o Santos. Já no campo do Esporte Clube Maricá, no centro, o Marquês venceu Juntos Somos Fortes, pelo incrível placar de 7-1. Ainda no esporte, os donos da casa bateram o Inoan por 2-1 em uma reedição da final de 2023. Todos os times que venceram avançaram para a segunda rodada. Já os que perderam foram eliminados do campeonato. A próxima fase começa no próximo dia 27 de abril. O Maricá Futebol Clube vai estrear na Série D do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, dia 19 de abril, a partir das 4 horas da tarde. A partida será contra o Rio Branco, do Espírito Santo, comando do Tsunami, no estádio João Saldanha. As informações sobre venda de ingressos ainda não foram divulgadas. Além do Rio Branco, o grupo do Maricá ainda tem o Boa Vista, de Saquarema, o Nova Iguaçu, a Portuguesa e o Água Santa, ambos de São Paulo, o Porto Vitória, que também é capixaba, e o Pouso Alegre de Minas Gerais. Nos últimos dias, o Tsunami vem treinando forte e se preparando para a competição. A equipe contratou pelo menos 6 reforços para o campeonato. A quarta rodada do Campeonato Brasileiro começa nesta terça-feira e os 4 grandes clubes do Rio entram em campo para diferentes duelos. O Vasco joga logo mais às 9h30 da noite contra o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza. Na quarta, o Botafogo enfrenta o São Paulo às 6h30 da noite, no estádio Newton Santos. Já o Fluminense entra em campo às 7h30 da noite contra o Corinthians, jogando fora de casa, na Neoquímica Arena. Ainda na quarta, o Flamengo enfrenta o Juventude às 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. Ao longo da semana, não perca o seu Jornal de Maricá. É só fazer a inscrição nos nossos canais e ativar as notificações. Depois do intervalo, tem mais notícias de Maricá para você. Não saia daí. Maricá, uma cidade onde os direitos humanos moldam nosso futuro. Com Mumbuca, passaporte universitário e escolas de período integral, garantimos dignidade e acesso à educação para todos. No Hospital Che Guevara, saúde de qualidade é direito assegurado. Investimos em infraestrutura sustentável e energia limpa, promovendo o bem-estar e protegendo nosso planeta. Maricá é feita por pessoas para pessoas. Maricá, 210 anos, cidade para ser feliz. Uma embarcação de pequeno porte naufragou na entrada do canal de Barra Franca, em Saquarema, na manhã de domingo. Os 2 pescadores que ocupavam o barco precisaram ser resgatados e sofreram ferimentos leves. Segundo testemunhas, a dupla de pescadores saiu cedo para a pesca com redes ao largo da praia. E depois de posicionar as redes no mar, os pescadores tentavam voltar para o canal quando sofreram um acidente. Os pescadores disseram que o canal estava muito estreito e quando a dupla tentou passar com o barco pela passagem, uma onda virou a embarcação. Segundo testemunhas, os pescadores foram resgatados por agentes do Corpo de Bombeiros e do Salvamar com ferimentos leves. Além do susto, a dupla sofreu prejuízos com a perda do material de pesca a bordo. Agora vamos de previsão do tempo. Vamos conferir o boletim da Secretaria de Proteção e Defesa Civil para saber como fica o clima aqui em Maricá. Nesta noite, o tempo segue nublado e pode chover a qualquer momento. Na quarta-feira, o céu continua variando entre nublado e parcialmente nublado, com pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de ventos a partir da manhã. Na quinta-feira, o tempo permanece instável, com previsão de pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia.
Na sexta-feira, o céu fica com muitas nuvens e também pode chover a qualquer momento. No sábado, a aproximação de uma frente fria mantém o tempo fechado e com chuva a partir da tarde. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelos telefones 199 ou 21 98294 3235. Repetindo, 199 ou 21 98294 3235. O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, e a primeira-dama, Gabriela Lopes, acompanharam a filha Helena no primeiro dia de aula em uma escola pública municipal. A menina já iniciou essa fase recebendo o kit escolar e o uniforme completo. Segundo o prefeito, educação em Maricá é prioridade e, através do ensino gratuito de qualidade, é possível garantir oportunidades iguais para todas as crianças. Olha, vim hoje aqui acompanhar a Helena, minha filhinha, junto com a Gabi, minha esposa, primeiro dia de aula dela, recebendo todo esse material escolar lindo, né? A Gabi ficou emocionada, eu também aqui estou feliz da vida em ver a Helena começando a estudar na escola municipal aqui de Maricá. Então, essa educação, e sobretudo agora, nesse período inicial, é fundamental para formar as nossas crianças. Então, fico muito feliz da minha filha estar aqui na escola municipal, começando a vida educacional dela, a vida coletiva, com as crianças de Maricá, com todos nós. Então, a gente quer sempre, cada vez mais, uma escola boa, de qualidade para todo o povo e todas as crianças de Maricá. Beijo, Helena. A Secretaria de Cultura e das Utopias vai selecionar 2 bailarinos maricaenses para participar do Summer Stage Festival, evento que acontece no mês de maio no Central Park, em Nova York. A seletiva vai acontecer neste sábado, às 10 horas da manhã, no CEL, Centro de Esportes Unificados, na Mombuca. Os dançarinos devem se inscrever através do e-mail coordanca@maricá.rj.gov.br, enviando nome, idade, formação e um mini currículo. Os pré-requisitos para participar são ter acima de 18 anos e experiência com dança contemporânea. Na primeira etapa, 5 bailarinos serão selecionados e deverão, em seguida, enviar pelo mesmo e-mail vídeos com 2 minutos de duração, utilizando o software WeTransfer. Destes 5, 2 serão escolhidos e receberão todo o suporte para a viagem. Um homem voltou para casa no Espírito Santo após ser recebido e cuidado no abrigo municipal da Mombuca, em Maricá. O rapaz de 30 anos vivia em situação de rua quando começou a frequentar o abrigo. Depois de um tempo no abrigo, o assistido conversou com psicólogos e foi convencido de voltar para o estado de origem, o Espírito Santo, onde vive a família dele. Os profissionais responsáveis pelo caso conseguiram contato com a mãe do homem e garantiram a volta dele para casa em segurança. Dizer que Maricá é uma cidade acolhedora praticamente já se tornou um lugar comum. Não faltam exemplos de pessoas de diversas partes do país e até do exterior que decidiram ficar porque se dizem muito felizes por aqui. Ao contrário de muitos lugares pelo mundo, o município presta total apoio a essas pessoas que buscam uma vida melhor na nossa região. Nossa equipe foi conferir como funciona esse suporte e traz as informações para a gente. Dá só uma olhada. Você sabia que mais de 150 imigrantes de 30 nacionalidades diferentes vivem aqui em Maricá? São homens e mulheres vindos de países como Venezuela, Haiti, Bolívia, Cuba, Suécia, Portugal e muitos outros. Eles chegaram ao Brasil em busca de mais qualidade de vida e encontraram em Maricá um lugar para recomeçar, construir uma nova história e chamar de lar. Para ajudar nesse processo,
a Secretaria de Direitos Humanos tem um papel fundamental. O órgão presta atendimento aos refugiados e imigrantes, auxiliando na regularização documental. Isso garante que eles possam viver dentro da lei e acessar direitos básicos, como a retirada de documentos, o direito ao voto, oportunidades no mercado de trabalho e benefícios oferecidos pelo município. Nós temos dentro da secretaria um funcionário que, por sinal, também é imigrante, um haitiano, nosso amigo Garri. Ele tem essa missão de fazer contato com os imigrantes que estejam em condições não legal, com dificuldade, para que a gente possa atendê-lo, ver qual é a demanda, e aí, a partir daí, a secretaria começa a intervir para resolver as pendências deles. Então, eu escolhi Maricá para segundo lar, porque eu tinha meu tio que morava aqui. Quando eu fiz contato com ele, eu falei, tio, eu queria viajar, mas minha mãe sugeriu Brasil, Argentina e Chile. Qual são desses 3 países que eu escolheria um para segundo lar? Então, como você já está aí no Brasil, então eu prefiro ir até você e você poderia me orientar em algumas coisas assim. Então, por isso que eu escolhi o Brasil. Mas ele morava em São Paulo, aí depois teve uma contratação do trabalho e ele veio para Maricá. Então, eu fiquei só uma semana lá em São Paulo, depois eu vim para cá. E cheguei aqui e me adaptei e gostei do clima também do Rio de Janeiro e Maricá. Eu vi o acolhimento que tem, entendeu? O tratamento das pessoas, assim, eu falei, então isso sim é meu lar. Então, até hoje, eu estou aqui em Maricá. O que a gente está pretendendo fazer é organizar essas demandas. Na verdade, nós fomos surpreendidos com a informação e fizemos uma reunião para mais de 30 nacionalidades, de cubano, venezuelano, haitianos, ou seja, nós colocamos e definimos que a nossa secretaria, através do nosso chefe de gabinete, Alain, junto com o Garri, que também é haitiano, ele fizesse essa organização em termos de prioridade. Ver o que de fato é prioridade dentro dessas demandas que eles têm, que nós já sabemos por alto, que vai desde da língua, né? Da questão da documentação e, consequentemente, também do trabalho. Então, nós estamos, nesse momento agora, fizemos uma primeira reunião muito boa, muito emocionante, por sinal. Agora vamos começar a ter os desdobramentos com relação, efetivamente, como nós vamos agir. Eu acho que o tema da documentação é uma burocracia não só para nós como imigrantes, imagino que para muitas pessoas mesmo aqui dentro, brasileiros, né? Temas legais sempre vai atrelado de burocracias. Mas para nós, também pelo mesmo tema do idioma, tem muitos documentos que você tem que traduzir. Tem países que não é tão simples você desde aqui mandar procurar um documento lá, até você chegar a optar ou tentar uma vaga de trabalho, ainda mais se é uma área profissional, que, né, é sempre muito concorrida. Então, eu acho que nós, como imigrantes, já começamos, tipo, perdendo de 2-0, sabe? Quando você vai na procura de um trabalho digno, de uma qualidade de vida. E não é um tema de se fazer de vítima, né? É uma realidade, tipo, quem quer ver, consiga ver, quem quer escutar, consiga escutar, está aí presente todos os dias. Isso aí, na verdade, é o grande ponto problemático na situação da relação do poder público com eles. Primeiro, por causa de documentação. Eles têm uma dificuldade enorme para ser atendido nas unidades de saúde, na questão de garantir uma vaga de emprego. Então, nós vamos fazer tudo dentro da questão legal. Primeiro é a documentação. Isso, inclusive, nós já iniciamos com alguns, levando-os para Niterói, para a Polícia Federal, para que eles comecem, primeira coisa, regularizar a situação. E é bem verdade que, em muitos casos, nós temos problema que eles têm receio de ser deportado. Então, é um processo pedagógico, de mostrar para ele que a intenção da prefeitura é ajudá-los. Então, a partir da documentação, a gente começa a dar o outro passo. Eu me deparei com uma situação com um casal venezuelano que não conseguia atenção médica justamente porque não sabia falar português bem. E
eu liguei para um colega meu, médico, que trabalhava na área, que também é cubano, tem vários cubanos médicos aqui trabalhando, e ele rapidamente marcou com eles foram lá e finalmente resolveram os problemas de saúde. Mas isso depois de meses de intentos de ir lá, de ficar triste, de ser humilhado. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Espero muito que Maricá continue e reforce um trabalho de base no fortalecimento, como o Gary falou, das pessoas em situação mais vulnerável, num diálogo constante com a população também nas questões de saúde, de educação, do meio ambiente, para continuar crescendo da base para o mundo, o universo, vamos sonhar. Nós temos, inclusive, um programa chamado Marielle, que tem o objetivo de fazer esse tipo de trabalho, de programa realmente voltado para a população. Está sempre presente através de um grupo que se chama GESAM, que é Grupo de Solidariedade, de Amizade, Migrante e Refugiado em Maricá. Então, através dos outros movimentos sociais, também a gente está mudando essa barreira. Nós temos o Gary, que já tem essa missão, e eles têm já um núcleo dele, um grupo deles, e eles se comunicam. E por isso, inclusive, que eu fiquei surpreso com a quantidade. Nós não sabíamos que já tínhamos ultrapassado esse número. Mas Maricá hoje já tem mais de 30 nacionalidades. Eles já se organizaram, então hoje a Secretaria está atendendo, vai atender cada vez mais. Tenho certeza, o trabalho que viemos fazendo a longo tempo, nós possamos mudar sim, e a população maricaense possa entender que os migrantes refugiados não são qualquer um. Se você é imigrante e precisa de apoio para se regularizar em Maricá, pode procurar a Secretaria de Direitos Humanos. O atendimento acontece na Rua Pereira Neves, 262. Com a imagem de Diogo Macedo, eu sou Alice Rodrigues para a TV Maricá. E com essa matéria, a gente vai encerrando o Jornal de Maricá, edição da noite desta terça-feira. Para não perder nenhuma novidade sobre a nossa querida Maricá, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. Muito obrigada pela companhia. Por hoje é só, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.